Irmãos, quando não ouvimos a voz de Deus, era um ritual que os sacerdotes prestavam. Enquanto você vive, uma infidelidade para com Deus, você não ouve Deus falando. Mas isso não impediu Zacarias e Isabel de ser fiel ao Senhor. E não importa aquilo que nós desejamos, mas um certo dia ele teve a mesma sorte que Zacarias teve. E os sacerdotes faziam ali no templo. As coisas se tornam difíceis na nossa vida. Temos aquilo que nós queremos. O que importa é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando somos fiéis em um mundo marcado pela infidelidade, isso faz muita diferença. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ver somente 3 versículos, versos 5, o 6 e o 7. Amém? Irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, é sobre sermos fiéis no meio da infidelidade. O mundo que nós vivemos hoje, amados, nós podemos olhar e ver que é um mundo marcado pela infidelidade. Nós vemos a infidelidade do ser humano para com Deus, dos cônjuges, um para com o outro, até mesmo dentro da família. Nós vemos a infidelidade nos amigos, no trabalho, na escola. Então nós vivemos em um mundo marcado pela infidelidade. Agora, quando somos fiéis em um mundo marcado pela infidelidade, isso faz muita diferença. E nós observamos aqui nesses versículos que nós lemos a fidelidade de Zacarias e Isabel para com Deus em um mundo a qual todos eram infiéis, porque já fazia 400 anos em que não se ouvia uma palavra profética. A última profecia sobre a face da terra foi o profeta Malaquias, quando ele anunciou a vinda do precursor de Jesus Cristo, que seria João Batista. E ele vem dizendo ali que João Batista, ele viria com a força de Elias, ou seja, ele seria um homem como Elias foi. Depois não se falou mais, Deus não usou mais profetas, houve um silêncio de aproximadamente 400 anos, e ali então o tempo se tornou difícil, o povo caiu aí em uma escuridão total espiritual, e Deus não falava mais com o povo. Quando a pessoa não ouve mais a voz de Deus, ela cai em uma escuridão espiritual na vida dela. E nós vemos aqui na história de Zacarias e Isabel, eram justos e viviam irrepreensivelmente diante de Deus, em um mundo onde era marcado pela infidelidade. Como nós vamos então ser fiéis ao Senhor? A primeira coisa que devemos fazer é começar a ouvir a voz do Senhor. E o que mais chama a atenção em tudo isso é que os cultos ali, naquela época, tinham se tornado cultos ritualísticos. Era um ritual que os sacerdotes prestavam, que os sacerdotes faziam ali no templo. E amados, quando você deixa de ouvir a voz de Deus, a tua adoração ao Senhor se torna algo ritualístico. É todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu quero dizer para você, amados, que o silêncio de Deus é só um período. Observe, foi 400 anos de silêncio de Deus, mas passou. Amados, Zacarias e Isabel, eles tinham um sonho.
e aquela esperança talvez de ter um filho já tinha acabado, mas isto não impediu Zacarias e Isabel de ser fiel ao Senhor. E é uma coisa que nós devemos aprender, amados. Às vezes você tem sonhos na tua vida, você luta, você busca por realizações de sonhos, a qual você tanto deseja, e não tem acontecido. Eu quero dizer para você, olha, não desista de servir a Deus, não desista de ser justo diante de Deus, porque para Deus não existe data, não existe tempo, não existe época. Quando Deus quer, Deus faz. Quando Ele manda, acontece. Quando Deus determina, não tem nada que resista, nada barra a ordem de Deus para a tua vida. Agora você tem que continuar sendo fiel ao Senhor. Quando a mulher era estéril e não podia dar filhos para o marido, na lei de Moisés o marido podia pedir o divórcio. Os anos se passaram, estavam aqui velhos, e ele não se separou de Isabel. A esterilidade numa mulher naquela época, amados, era algo que levava a mulher a entrar em desespero. A Bíblia diz que Raquel, ela era estéril, ela chegou diante de Jacó, imprensou Jacó na parede e disse assim para ele: me dá filhos, senão eu vou morrer. E nós vemos aqui Isabel esperando confiante no Senhor. Zacarias, ele era um sacerdote. Agora, o sacerdócio naquela época, só para você entender, era algo assim que se dividia em 24 grupos. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 24, uma ordem que Davi tinha dado ali para os sacerdotes. Eles se dividiam em 24 turnos, 24 grupos. Isso daí mostra, amados, que cada sacerdote servia a Deus no templo 2 vezes por ano. Aí o resto do ano eles ficavam em casa. O que eu quero levar você a refletir aqui, amados, Zacarias, ele foi escolhido para entrar no santuário de Deus e oferecer incenso. O santuário de Deus era onde? O Santo dos Santos, aonde estava ali a Arca da Aliança. Irmãos, isso daqui era uma honra para o sacerdote. Sabe por quê? Era uma única vez na vida que o sacerdote fazia isso. Entende agora porque Asaf disse assim, que quando ele entrou no santuário, ele atentou para o fim do ímpio. Asaf era um sacerdote, amados, que o ministério dele era louvar a Deus tangendo harpas. Mas um certo dia ele teve a mesma sorte que Zacarias teve. E Asaf, quando ele não estava no templo, que ele estava na casa dele, até cumprir o outro turno dele, ele ficava atentando para o ímpio. Ele mesmo vem testemunhando isso no Salmo 73. Ele ficava atentando para o ímpio a ponto dele chegar a pensar assim: olha, eu tenho inveja do ímpio, porque ele não tem aperto nem na morte, ele faz tudo o que ele quer, nada lhe é cobrado. E eu sou um sacerdote na casa do Senhor, vivo situações difíceis. E aí lá no versículo 17 do capítulo 73 de Salmos, Asaf vem falando assim: até o dia em que eu entrei no santuário, e ali então eu atentei para o fim do ímpio. Amados, até o presente momento, Asaf trabalhava no templo do Senhor, mas ele não tinha conhecido ainda a glória de Deus, porque no dia em que ele entrou no santuário de Deus e viu a glória de Deus, ele entendeu então que tudo aquilo que o ímpio fazia era perca de tempo. Talvez você está aí com o teu coração ardendo de desejos por algo que alguém tem conseguido e você não. Eu quero dizer para você que é porque você não viu ainda a glória de Deus, você não entrou ainda no santuário de Deus, porque a hora que você vê a glória de Deus sobre a tua vida, você não vai se importar com as coisas deste mundo.
E ali então Zacarias, quando ele está no Santo dos Santos, na presença de Deus, contemplando a glória de Deus naquele lugar, amados, ele teve uma outra experiência, porque ali o anjo do Senhor apareceu ao lado dele. Aleluias. Oh, meus amados, eu quero dizer para você que quando você está na presença de Deus, o anjo do Senhor fala com você. Olha, tinha vivido aqui 400 anos de silêncio na terra, sem Deus falar com o ser humano. Agora Zacarias, na presença de Deus, vendo a glória de Deus, ele vê ali o anjo do Senhor trazendo um recado de Deus para ele. O recado de Deus era a realização do sonho de Zacarias. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que quando você é fiel ao Senhor e você está na presença do Senhor, o anjo do Senhor vem até você trazendo o recado de Deus para a realização dos seus sonhos. Aleluias. Deus vai realizar os sonhos quando você estiver envolvido com a obra dele. Zacarias, até o presente momento, ele vivia um ritual na vida dele, mas agora, neste momento aqui, amados, a história dele mudou. Ele agora começou a realizar algo para Deus. Se você quer que os teus sonhos se realizem, comece a realizar algo para Deus na tua vida. Eu quero dizer aqui para você, amados, que Deus, Ele não vai mexer os pauzinhos para abençoar a tua vida. Deus não faz isso, irmãos. Deus espera o momento a qual você estiver na presença dele. Olha quantos anos passaram. Lembre-se, era uma vez só na vida que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Uma vez só na vida. E bastou essa única vez para Zacarias, para a história dele mudar. Então Deus vai esperar a hora que você entrar na presença de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, amados, não caia no conto do diabo em pensar que é uma única vez que você vai entrar no Santo dos Santos, porque a Bíblia diz assim que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo, e um cristão teve liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar na presença de Deus quantas vezes quiser, a hora que você quiser. Aleluias. Deus esperou o momento em que Zacarias esteve no altar dele, e Deus está esperando você também. O anjo diz assim para Zacarias: olha, você vai ter um filho e o nome dele será João. O interessante, amados, que na tradição judaica era o pai que escolhia o nome para o filho, porque o pai era responsável pelo filho. Agora aqui nós vemos o anjo do Senhor, o próprio Deus, determinando, escolhendo o nome para aquela criança. Isso mostra para nós, amados, que o próprio Deus seria responsável pela vida de João Batista. Agora, eu falei aqui de um sacerdote fiel, mas mesmo na fidelidade, nós temos que tomar cuidado com a incredulidade, porque Zacarias, mesmo ele sendo fiel a Deus, ele foi incrédulo para com a palavra do anjo. E é algo que nós devemos tomar cuidado também, porque às vezes você pode dizer assim: ah, mas eu sou fiel a Deus, mas você corre o risco de ser incrédulo. A presença do anjo e a proclamação da palavra de Deus deveria fortalecer a fé de Zacarias, mas não foi isso que aconteceu. Em vez de Zacarias olhar para Deus, ele olhou para si mesmo e para sua esposa. Este é o problema da incredulidade. A pessoa deixa de olhar para Deus e começa a olhar para si mesmo. Ele achou que o nascimento de um filho seria impossível aos olhos dele. Ele desejou ali uma garantia. Olha só um outro sinal aqui de incredulidade. Olha aí o versículo de número 18, irmãos. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Interessante, irmãos, que até Maria, a mulher a qual foi achada graça aos olhos de Deus, escolhida para ser mãe do Salvador,
Ela pediu um sinal para Deus. Olha aí o verso de número 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Então muitas vezes, amados, nós somos fiéis a Deus, mas agimos com incredulidade, duvidamos da palavra de Deus. E as pessoas vivem pedindo sinal, vivem pedindo aí uma prova para Deus. Olha só, Gideão, o anjo do Senhor disse para ele assim, ó: Deus é contigo, varão valoroso. O que ele fez? Ah é? Então eu quero um sinal. Duvidou da palavra do anjo. Pedro, quando viu Jesus andando em cima das águas, amados, o que Pedro fez? És tu, mestre? Então manda que eu vá em cima das águas. Pediu um sinal. Os discípulos falaram para Tomé: olha, o mestre esteve aqui conosco. Ah é? Eu só acredito se eu tocar nas feridas do cravo. Então, amados, hoje as pessoas talvez são até fiéis ao Senhor, mas vivem uma incredulidade na sua vida, não acredita na palavra de Deus. A palavra de Deus para os crentes hoje tem perdido o valor. Os crentes só acreditam se Deus fazer sinais. Tome cuidado com o sinal que você está pedindo, porque Deus pode te dar um sinal que você não queira. Sabe qual foi o sinal que Deus deu aqui para Zacarias? Olha o verso de número 20: todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha o sinal que Deus deu para Zacarias. Ele ficou mudo e surdo. Ah, mas como ficou surdo? A Bíblia está falando que ele ficou mudo. Olha aí, vai lá no versículo de número 62. E perguntaram por aceno ao pai do menino. Olha a maneira que falaram com Zacarias aqui, por aceno. Por que acenaram para ele? Porque ele não ouvia. E o interessante é que Zacarias, quando ele saiu de lá, irmãos, ele não pôde dar a bênção de Deus para o povo, porque ele não conseguia falar. Deus deixou aqui Zacarias mudo e surdo, até que a palavra se cumprisse, como nós lemos aqui. O que eu entendo com isso? O que eu aprendo com isso, amados? O que eu aplico na minha vida? Hoje, as pessoas não falam de Jesus porque não ouvem a palavra de Deus. Nós só proclamamos as boas novas de salvação quando nós cremos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 13, ele fala assim, ó: eu criei, por isso é que falei.